Oi, gente, tudo bem com vocês? Que maravilha estar aqui de novo com vocês, tá? Hoje a nossa aula vai ser sobre a coesão sequencial, meus queridos. Como vocês estão? Tudo certinho por aí? Estão empolgados aí? Estão estudando? Como é que tá a vida de vocês? Me fala aí, pelo amor de Deus, que eu quero saber. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, tá? Coesão sequencial, gente. Gente, olha só, quando a gente pensa nesse assunto sobre a coesão sequencial, eu pergunto para você, coesão sequencial, Deli, coesão sequencial, aluno, são palavras que... Completa para mim aí o sentido. Imagina que tem uma lacuna aí. O que é coesão sequencial, Deli? Coesão sequencial são palavras que... Pensa aí, aluno. Pensa comigo, coesão sequencial são palavras que? Enquanto você pensa, eu vou te apresentar dois textos. Que eu quero que você pense comigo, eu quero que a gente reflita juntos aqui sobre esse elemento que conecta. Opa! Conecta, tô dando pista já para nossa lacuna, né? Vem comigo aqui no texto, bora lá. Vamos lá para a tela lá. Aí, gente, ó. Texto 1. Ele estudou muito, passou na prova. Agora bora para o texto 2. Texto B, né, aliás. Ele estudou muito e por isso passou na prova. Vem aqui comigo. Vocês percebem nesse texto aí? Qual que é a diferença entre esses dois textos? Bora lá. Olha aí, ó. Vocês percebem que há uma explicação talvez maior em um texto? Qual deles que parece mais explicativo? É uma pergunta que eu estou fazendo para você, é bem provocativa. Né? Ele estudou muito, o texto A, passou na prova. Aí vem o texto B, ele estudou muito e por isso passou na prova. Você percebe alguma explicação maior do texto A para o texto B? O que é que muda, né? Qual que é a diferença, gente, entre esses dois textos? Há diferença? Qual que é a diferença? O que mudou entre esses dois textos? E ainda, como que o segundo texto, pessoal, pode organizar melhor essas ideias? Vem aqui comigo. Vocês conseguem refletir sobre isso? Então, essa reflexão, eu acho ela interessante para a gente poder perceber, né? Sobre qual é a diferença entre uma frase que tem um conectivo e uma frase que não tem conectivo. Aliás, tem diferença? Pergunta que eu faço para você. Tem diferença. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença, aluno? Ah, Deli, uma tá concluindo, a outra não tá. Ah, tá. Então tem diferença para você, que é a conclusão. Essa ideia da diferença da conclusão, por um que conclui e outro que não, que esse por isso é um elemento de explicação, né? Ela traz pra gente uma inteligibilidade maior, né? Pessoal, olha só. Coesão sequencial. O que é coesão sequencial? Coesão sequencial, gente, é um elemento que traz uma relação semântica para o texto, né? Na verdade, quando a gente pensa nessa ideia de conjunção sequencial, nós estamos falando dessa relação semântica estabelecida dentro do texto. Então, se eu digo que quando estou com disposição,
cozinho em casa. Quando estou com disposição, cozinho em casa, pois agrado toda a família. Então, eu poderia dizer que quando estou com disposição, cozinho em casa, ponto, agrado toda a família. Essa frase, a diferença dessa frase para outra frase que eu usei o conectivo, traz uma diferença muito grande no sentido de explicar, no sentido de trazer uma progressão lógica para o texto, onde o meu leitor ele percebe que, ou a pessoa com que eu converso também, percebe que aqui eu tenho uma relação de explicação. Ah, Débora, então essa que é a questão que você está falando aí para mim, aí, batendo na tecla dessa relação semântica estabelecida com a informação anterior. Exatamente. Há uma diferença muito grande. Quando eu digo que quando eu estou com disposição, eu gosto de cozinhar, pois eu agrado a família, eu estou dizendo que o ato de cozinhar é um ato muito legal, porque além da minha disposição, da minha disponibilidade, linda, maravilhosa, eu ainda agrado toda a família. Agora, quando eu tiro o conector e digo que, quando estou com disposição, gosto de cozinhar, ponto, agrado toda a família, eu não trago uma relação semântica que a ponto de se estabelecer uma informação com o que foi dito antes. Não há essa relação semântica estabelecida com o que foi dito anteriormente. Tranquilo? Portanto, pessoal, conjunção sequencial, ela é isso. Elas identificam essas relações semânticas estabelecidas com a informação anterior, tudo bem? Elas explicam, pessoal, elas organizam o encadeamento do pensamento no texto, tá bom? Então, assim, as conjunções, portanto, é a partir delas que se identifica a relação semântica estabelecida com a informação anterior. E aí, dependendo da conjunção utilizada, essa relação poderá indicar causa, oposição, conclusão. Então, assim, depende muito da intencionalidade, né? Então, assim, dependendo da situação, eu quero concluir, eu quero trazer uma quebra da expectativa, eu quero advertir o meu leitor. Por exemplo, se vocês estão gostando do vídeo, se vocês faltam essa professora, claro, a gente pede a amizade, mas não pede a piada. É assim, né? Fala, a gente pede o amigo, mas não pede a piada. Se estão gostando do vídeo, já aproveita, pessoal. Não esquece de dar aquele like maneiro, maroto aí, para poder me ajudar aí, tudo bem? Então, esse conector se aí, por exemplo, que eu usei, né? Aqui, para falar do joinha. Esse conector aí, pessoal, ele estabelece o quê? Dele uma condição. É diferente eu dizer assim pra você, ó, tá gostando do vídeo? Dá o joinha. Não. Se, apenas se, somente se, uma ideia de condição você estiver gostando, dá o joinha, não custa nada. Percebam. Tá bom, gente? Então, dependendo da conjunção utilizada, eu trago uma intencionalidade. Por isso que eu falei que a coesão sequencial, ela estabelece essa progressão lógica, né, dentro do seu texto. E a sequencial dali na minha redação, na sua redação, ela é muito interessante na sua redação, porque entre um parágrafo e outro, você precisa usar esse elemento para poder progredir o texto, né? Na introdução, você vai introduzir a ideia. No desenvolvimento, no primeiro e no segundo parágrafo, você vai iniciar a ideia. Geralmente a galera inicia com em primeiro lugar, inicialmente, né? Lá no segundo, se você começou com inicialmente, aliás, no terceiro parágrafo, você vai colocar o quê? Em segundo lugar, né? Ou seja, você está fazendo o texto progredir. Então, as conjunções, né? A coesão sequencial, ela tem esse poder, ela tem essa magia de trazer aí essa sequência, essa inteligibilidade para o nosso texto. Tudo bem, gente? Beleza, então, olha só, eu trouxe alguns exemplos de frases aí, ó. Coesão sequencial, principais relações, pra ficar bonito, pra ficar legal. Tem uns barulhinhos aqui, mas a gente segue o ritmo. Bora lá. Causa, gente, bora lá, causa. Faltou a aula porque estava doente.
Então percebe que é muito fácil eu chegar para você e falar assim, ah, faltou a aula, ponto, estava doente. Professor, o que é isso? Isso é animação, isso é alegria. Então faltou a aula, estava doente. Gente, quando eu coloco esse elemento porquê, é muito fácil você olhar e falar assim, ah, professor, então você está dando uma explicação qual foi a razão que você faltou a aula. Outra coisa, quando eu introduzo o conectivo, a partir da introdução do conectivo na oração, é que se estabelece a relação com a oração anterior. Então, assim, nesse caso aí, né, faltou a aula porque estava doente, esse porquê aí está sendo estabelecido o que, gente? Uma explicação, nesse caso, uma causa, né? É uma causa, porque aí dependendo aí, né, da oração, a gente tem as subordinadas, tem as relações coordenadas. Nesse caso é uma causa, né? É a causa de você ter faltado a aula porque estava doente, né? Então, a razão, né? A causa, o motivo, tá bom? Então, dependendo da sua intenção, tá? Você vai aí estabelecer aí o uso adequado da sua conjunção, tudo bem? Consequência. Olha só um exemplo. Estudou bastante, por isso foi aprovado. Que lindo! Parabéns, professora! Foi aprovado. Por quê? Porque estudou bastante, né? Então, assim, essa conjunção de que dá essa ideia de conclusão, ela traz o resultado, né? Você usa lá no seu último parágrafo da sua redação, né? Trazendo o quê? O resultado, a solução para aquela questão que você está defendendo, para aquela ideia que você está defendendo, tá bom? Então, Deli, depende muito da minha intenção, lógico, porque quando a gente fala de conjunção, né, sequencial, a gente está falando da progressão do texto, né? Por isso que assim, o texto tá progredindo, mas qual que é a minha intenção aqui, né? Por exemplo, ali no parágrafo de conclusão é concluir, é apresentar uma solução, né? Apresentar um resultado. Portanto, o conector adequado é o da conclusão, que são os conectivos do tipo logo, por isso, portanto, tá bom? Outra coisa, gente, conjunção a gente decora, tá? Não tem problema nenhum decorar, não. Tem coisa na vida que não tem problema nenhum a gente decorar. É até melhor. Aliás, precisa. E as conjunções a gente precisa decorar. Até porque conjunção é palavra invariável, tá, gente? Conjunção, preposição, advérbio, são todas classes de palavra que a gente decora. Tudo bem, gente? Até porque são invariáveis. O que é invariável? Invariável, meu amor, é que não se flexiona, né? Não há modificação. Então, você tem que decorar, tudo bem? Decorem pelo menos 3 conjunções, tá? Conjunção, preposição, advérbio são classes de palavras que a gente usa aí também como elemento de conjunção sequencial. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá. Oposição e contraste, gente, estudou muito, mas não passou. Então, a oposição, né, dá uma ideia de adversativa, né? A adversativa, ela vai fazer esse contraste, né, essa oposição, porque a ideia é a pessoa estudar e passar, né? Mas quando eu coloco o elemento de conjunção, né, trazendo essa ideia adversativa, há uma oposição do pensamento, do raciocínio, tudo bem? Por isso que eu falei que as conjunções sequenciais, elas vão trabalhar com a questão da semântica, né? Elas vão estabelecer essa relação semântica, né, com a informação anterior, tudo bem? Se a ideia é estudar muito, claro que você vai passar, né? Mas quando eu introduzi aí a conjunção adversativa, rolou, né, uma oposição. Tá tudo bem, gente? E tem várias outras, tem de finalidade, tá? Eu trouxe um exercício aqui pra gente poder dar uma treinadinha.
e a gente poder conversar melhor sobre isso. Bora lá para a tela comigo. Olha só, aí nesse exercício aí, a gente vai trabalhar essa questão da conjunção sequencial. Estou abrindo aqui o documento. Para a gente poder treinar um pouquinho. São lacunas, tá? Que eu trouxe aqui, para a gente poder ver como é que elas funcionam na prática. Então, olha só, abaixo você encontrará pares de orações soltas, unas em um único período, utilizando o conectivo adequado. Faça as adaptações necessárias com o uso da vírgula ou mudança de tempo verbal. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar a teoria, mas eu acho que a prática é fundamental para a gente ver como é que isso pega, né? Olha aí, ó, Joaquim, a número 1 aí, carapuça, costuma vir ao Rio, ponto. Ele ganha muito dinheiro em São Paulo. Gente, olha só, lembra que eu falei pra vocês que na primeira, ali nessa primeira oração aí, ele introduziu um ponto final, né? Traz diferença dele, eu colocar aí a conjunção vai trazer uma diferença gigantesca, né, pro sentido, né? Qual que é o sentido aqui que eu tô trazendo? Bom, se o Joaquim Carapuça costuma vir ao Rio, mas ele ganha muito dinheiro em São Paulo, ai, daí você já falou, né? Eu já falei, é o mais, né, gente? É o mais. É o mais, porque a ideia é de oposição. Pô, se ele ganha muito dinheiro em São Paulo, né? Porém, então Joaquim Carapuça costuma vir ao Rio, porém ele ganha muito dinheiro em São Paulo. Então você vê que você fica pensando, né? Aí eu fico pensando, né? Você fica pensando, poxa, você fica pensando qual que é a ideia aqui, qual que é a relação semântica, né, que eu vou estabelecer com a minha oração anterior. Qual que é o sentido que eu quero trazer? Nesse caso é de oposição, até porque você percebe pelo andar da carruagem, né? Se ele ganha, ele ganha mais dinheiro, aliás, em São Paulo, ele costuma vir ao Rio, então a ideia aqui é de oposição. Mas a conjunção, ela traz essa direção, né, para a sua escrita, para o sentido que você quer trazer. Número 2, o dia estava muito quente. Eu fiquei logo exausto. Bom, aqui o motivo da minha exaustão é porque o dia estava muito quente, né? É o que o dia estava muito quente. Então aqui você tem o quê? Você tem uma ideia de causa, né? Vou pegar aqui, fugiu daquela aqui. Uma ideia de causa, tudo bem, gente? Então assim, ó, percebe que aqui na nossa... Oh, meu Deus do céu, peguei aqui. No nosso discurso, você tem o quê? Você tem quando você pensa nessa relação, né, com a oração anterior, é a partir da conjunção, tá? Então é a partir da conjunção que começa o quê? A explicação do que eu quero dizer, do que foi dito anteriormente. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, se o dia estava muito quente e eu fiquei logo exausto, aqui é uma relação de subordinação, né, de causa e efeito, né? Qual que é? Por que eu fiquei exausta? Ah, eu fiquei exausta porque o dia estava muito quente. E aí, dali aí que você vai usar uma conjunção subordinada causal, né? Como o dia estava muito quente, por exemplo, né? Eu fiquei logo exausto. Por isso que eu tô te falando para você decorar as conjunções, tá bom? 3. Chovia torrencialmente. Não podemos sair. Bom, por que a gente não pôde sair? Percebe que eu pergunto? Por que não pôde sair? Ah, tá, porque chovia torrencialmente. Então a ideia aqui é uma relação mais de efeito, né? É de efeito, né? Então, assim, chovia torrencialmente. Logo, não podemos sair. O resultado de eu não poder sair, por que eu não pude sair, né? Porque chovia torrencialmente. Tudo bem? Muito bem. Ricardo só tem 7 anos. Ele faz perguntas de gente grande. Então, bom, aqui é uma relação de concessão, né? Porque se ele faz, pergunta de gente grande, né? Mas ele só tem 7 anos, então houve uma quebra de expectativa aqui. Uma criança de 7 anos fazer pergunta de gente grande. Então a conjunção aí é a conjunção concessiva, por exemplo, do tipo embora, né?
Ricardo só tem 7 anos, embora faça perguntas de gente grande, beleza? Já que a gente está tão empolgado, né, pessoal, vamos fazer mais um exercíciozinho para a gente poder ver aí como é que a gente trabalha esses elementos aí de coesão sequencial. Vem comigo. Bom, pessoal, olha só. Olha essa questão aí, ó, releia. Sim, a língua é viva. Como todo organismo pode adoecer. O conector que articula adequadamente os períodos, mantendo a coesão, a coerência e a correção gramatical é letra A, por isso, letra B, ainda que, letra C, no entanto, e letra D, contanto que. Bom, como eu falei para vocês, né? A gente tem que pensar na questão aí da relação semântica, né? Que a gente está estabelecendo aí a partir do conectivo. A língua é viva, como todo organismo pode adoecer. Então, já que a língua é viva, como todo organismo pode adoecer, né? Então, é uma relação de consequência, né? Ou até mesmo de conclusão, né? Então, a língua é viva, é um organismo, né? Vivo, né? A consequência disso é que ela pode adoecer, né? Então, esse por isso aí, ó, da letra A aí, ele está introduzindo uma ideia de causa, né? Como a língua é viva, já que a língua é viva, e, né, como todo organismo, pode adoecer. Então, o gabarito aí já é a letra A. Mas, para desencargo de consciência, vamos analisar a letra B. Ainda que na letra B. Bom, esse ainda que aí é uma conjunção possessiva, né? A conjunção possessiva, ela traz o valor semântico dela é uma quebra de expectativa, né? É uma ideia de oposição ao obstáculo, só que ela introduz oração subordinada, né? Bom, é viva, ainda que adoeça, né? Então, quando você coloca aí a conjunção ainda que, não traz o sentido, né? O sentido adequado com o que foi dito anteriormente, né? O que não é o caso, porque adoecer, gente, é o quê? É uma prova de que você está vivo, né? Não é um impedimento. E a letra C aí, de no entanto, ele é uma conjunção subordinada, coordenada, né? Coordenada adversativa. Sim, a língua é viva. No entanto, aí a gente tira o sim e coloca no entanto, né? No entanto, a língua é viva, como todo organismo pode adoecer, não tem nenhum sentido, né? Não se estabelece sentido essa ideia de no entanto, né? É uma conjunção adversativa que vai indicar oposição. Não tem oposição entre você ser vivo e você poder adoecer, tá? A segunda ideia não confirma a natureza biológica da primeira. E contanto que, o contanto que aí é uma conjunção, ele colocou aí, contanto que a língua é viva, como todo organismo, pode adoecer. Também não, né? Contanto que é uma condição que ela vai trazer esse valor mais condicional que ele quis, né? Uma condição para a língua ser viva, por exemplo, né? A língua é viva, contanto que adoeça. Então, também não vai alterar completamente o sentido original de que ela já é viva, né? E por essa razão ela já está sujeita a doenças, tá? Então, a resposta é a letra A, né, Délia? Letra A. É o único conector, gente, que vai manter essa progressão textual lógica, né? Por quê? Porque ele indica que a possibilidade de adoecer é o quê? É um resultado, né? É um resultado direto aí do fato da língua ser um organismo vivo. Tudo bem? E aí? Percebem, então, o valor que as conjunções têm? Né? Então, lá no início, quando eu falei para vocês, olha, gente, analise essas duas frases aqui para a gente poder conversar, é que quando eu digo que ele estudou muito, ponto, passou na prova, texto A, texto B, ele estudou muito e por isso passou na prova. Quando eu coloquei esse conector por isso, eu trouxe
uma relação semântica com a informação anterior. O resultado dele ter passado na prova foi que ele estudou muito, tá? Então, esse é o valor aí da coesão sequencial. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, não esquece de dar um joinha. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e vamos para cima. Tchau, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Tchau, tchau.